Olá, muito bom dia. Este é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais, uma parceria entre a Convenção Batista Mineira e o Colégio Batista Mineiro. É um prazer estar falando com você. Espero que este programa seja bênção na tua vida e que você convide outras pessoas para estarem conosco a cada sábado neste horário, quando aqui nós temos uma palavra para o seu coração, algumas informações importantes. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco o pastor Tarcísio. O pastor Tarcísio é da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, veio da Bahia e está trabalhando conosco e integra também a diretoria da Convenção Batista Mineira como um dos seus vice-presidentes. E ele será o orador oficial da Assembleia da Convenção Batista Mineira que realizaremos no mês de junho na cidade de Timóteo, Acesita, igreja do pastor Lélio Silveira, ali em Acesita. Pastor Tarcísio, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, é muito bom estar contigo e com todos aqueles que nos ouvem. Pastor, fala um pouco da sua origem, de onde o irmão veio, onde o irmão começou seu ministério. Eu vim de um estado vizinho a Minas Gerais, que é a Bahia. Sim. Nasci em Valença, uma cidade do Baixo Sul do estado, e morei durante muitos anos em Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado. Lá, do ano 2000 a 2009, atuei numa congregação que veio a ser organizada, Igreja Batista Nova Alvorada. E de lá saí a convite da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, onde estou desde julho de 2009. E qual a sua formação? O irmão atua sempre no ministério? Eu sinto-me vocacionado para o ministério pastoral. Então, busquei formação acadêmica para ser um suporte ao ministério. Então, eu tenho formação em História, sou licenciado em História, e tenho formação em Teologia. Recentemente fiz a convalidação do curso por nossa Faculdade Batista de Minas Gerais. Muito bem. E em Divinópolis, como é que está o cenário lá, a igreja, como é que está o trabalho? Divinópolis é a cidade polo da região centro-oeste de Minas Gerais. E a nossa igreja é a mais antiga igreja evangélica daquela cidade e daquela região. E é também hoje a mais numerosa. A nossa igreja, ao longo de 94 anos de existência, organizou outras 19 igrejas. Enviou muitos vocacionados para receberem a formação ministerial e posteriormente aos campos. Essa igreja também desenvolveu ao longo desse tempo um projeto educacional. Ainda hoje nós acolhemos um seminário teológico batista e uma escola de música que chamamos de Centro de Educação Musical Batista. Hoje atende a mais de 50 alunos em diversos cursos de excelente nível. Essa escola é coordenada por nosso ministro de música, que é também pós-graduado na área de pedagogia musical. Muito bem, e na igreja de Divinópolis, o irmão realiza um trabalho diferenciado, não é? Que é um trabalho com presidiários. Gostaria que você falasse um pouco a este respeito. Sim, a nossa igreja tem estabelecido um tripé ministerial. Nós temos perseguido firmemente a ideia de sermos uma igreja das Escrituras, uma igreja de bom testemunho e uma igreja missionária, o que nos levou a entender que há uma população significativa, pouco assistida em nossa cidade. Há uma penitenciária mantida pelo governo do estado de Minas Gerais, a penitenciária Floramar, com uma população carcerária de mais de 600 indivíduos, em sua maioria homens, 3 pavilhões masculinos, 1 pavilhão feminino. E nós então passamos a trabalhar firmemente para assistir aquela população. Entendemos que aquela população necessita ouvir de Cristo e nos surpreendemos com a quantidade de egressos de igrejas evangélicas naquela instituição, e entendemos também que a ressocialização deles passa pela influência do Evangelho. Então, nós inicialmente recebemos da penitenciária a permissão para atuar naquele pavilhão que era considerado o mais violento, o menos disciplinado. E recentemente ouvi
da atual diretora, uma pessoa muito querida por todos nós em nossa igreja e naquela cidade, que aquele pavilhão é, sem dúvida, hoje o mais disciplinado, o mais harmonioso, onde dificilmente se tem notícia de algum ímpeto de rebelião. Daí nós partimos para um segundo pavilhão, um terceiro pavilhão, e agora nos organizamos para chegar ao quarto e último pavilhão. Bem, o nosso trabalho lá é realizado a partir de 3 bases. Assistência espiritual, o que envolve cultos na terça e na quinta-feira. Há líderes nos pavilhões que diariamente realizam cultos e o trabalho de discipulado. Segundo, aconselhamento e assistência psicológica, o que é feito também nesses 2 dias, terça e quinta-feira. E em terceiro plano, assistência às famílias e ressocialização. Nós temos trabalhado também pela reinserção desses indivíduos no mercado de trabalho e temos visto que quando há expectativa profissional, existe uma ruptura mais fácil com o crime, com a postura hedionda. Hoje somos uma congregação dentro daquela penitenciária chamada de Congregação Batista da Liberdade. Nós podemos ser embaixador de Cristo para falar dele livremente em cadeia. 22 membros da igreja. 22. 22 membros. E dos presos, quantos já se converteram? Olha, dezenas. Batizados após pública profissão de fé no pátio, batizados lá por imersão, 22. Esse é o nosso rol de membros lá. Que benção, vocês têm uma licença do governo para fazer esse trabalho. A igreja que desejar fazer esse tipo de trabalho, pastor Tarcísio, qual seria o caminho? Olha, pastor Aloísio, a abertura existe e as igrejas precisam atender aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado responsável pelo sistema penitenciário. Então nós temos pessoas da igreja que são do Ministério de Evangelização, cadastrados, dados fornecidos e todos eles cientes das regras daquela instituição penitenciária. E todos nós obedecemos rigorosamente por entender que trata-se de uma questão de segurança pública. Mas as igrejas evangélicas têm campos missionários abertos. Basta que se adequem àquilo que é estabelecido pelo sistema prisional do Estado. E há uma facilitação para que as igrejas façam esse trabalho ou há uma dificuldade? A nossa experiência na penitenciária em Divinópolis é de absoluta abertura, com critérios, com cuidados, mas sem dúvida alguma de abertura e de desejo da instituição. Me permita, pastor Aloísio, dizer algo que é muito pessoal. Eu entendo que um trabalho evangélico muito bem realizado e realizado com critérios e com fidelidade ao Senhor, não permitirá jamais que um diretor de uma penitenciária pense a penitenciária sem esse trabalho. Que bênção, né? Graças a Deus por essas informações, porque o pastor Tarcísio traz para a gente aqui algo que precisa acontecer. A igreja precisa ser agente de transformação, não é? E a gente pôde ouvir nessas palavras que a primeira igreja batista em Divinópolis está sendo agente de transformação naquela cidade, principalmente neste trabalho com os presidiários. O pastor Tarcísio vai trazer agora uma reflexão para o teu coração como parte final deste programa e eu deixo com ele a palavra. Me chama a atenção as saudações finais do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ali, como era costume de quem escrevia uma carta nos dias do apóstolo, ele menciona pessoas que marcaram a sua vida, especialmente a trajetória ministerial. E ele menciona muitos, alguns chama de amigos, a outros de cooperadores, a outros destaca que arriscaram as suas vidas em favor da expansão da Igreja de Cristo. Me chama a atenção o versículo 10 do capítulo 16. Paulo ali diz: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Em outras versões da palavra de Deus, nós encontramos o tradutor dizendo:
saudai a Apeles, provado e aprovado em Cristo. Imaginem a alegria de alguém que foi aprovado num concurso público. A aprovação de alguém num exame vestibular ou a aprovação num processo seletivo de uma grande empresa. Tudo o que essa pessoa deseja ouvir é que ela foi aprovada. Tudo o que Paulo disse acerca de Apeles foi: saudai aquele de quem posso dizer, é aprovado em Cristo. Que todos nós, crentes em Jesus Cristo, nos ocupemos com esse grande alvo de vida, conhecer a Cristo de tal modo que sejamos discípulos, discípulos que um dia estarão diante do seu Senhor e ouvirão do seu Senhor: bem, bom está servo, bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que possamos, assim como Apeles, ouvir dos outros e especialmente do Senhor Jesus Cristo, que somos aprovados em Cristo. A aprovação em Cristo é o grande alvo. A aprovação em Cristo nesse mundo em trevas deve ser a nossa grande expectativa. Se olharmos para a vida de Apeles, veremos que ele fez tão somente aquilo que devemos fazer. Creu em Cristo e o obedeceu, reconhecendo-o como Senhor. Desejo a você que nos acompanha, que você ame a Cristo e o obedeça de tal modo que de você seja dito como grande dado biográfico, aprovado em Cristo. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe com esta palavra. Pastor Tarcísio, me sinto muito lisonjeado em tê-lo aqui conosco no programa Rumos, que tem como objetivo apontar novos rumos para as pessoas que estão, às vezes, desnorteadas, sem rumo, sem direção. E eu te pergunto, para a gente terminar o nosso papo aqui, o que a igreja pode fazer hoje, além do que você já mencionou, do trabalho nos presídios, mas o que a igreja pode fazer para se tornar relevante para essas pessoas que estão sem rumo, estão sem direção e às vezes estão evitando a igreja com preconceito, com receio? Qual seria a sua palavra com a experiência que você já tem de ministério? Penso que a igreja deve ser fiel à palavra de Deus. E sendo fiel, ela entenderá que muitos crerão em Cristo porque vivemos como Cristo. Para muitas pessoas, o Cristo que elas conhecerão serão nós, ou seremos nós, os cristãos. Entendo que a igreja fiel à palavra serve. Entendo que a igreja fiel às Escrituras se dispõe a ir em busca de pessoas pelas quais Cristo Jesus morreu. Estão aí, então, essas palavras que eu creio hão de abençoar a sua vida, que nós vivemos num tempo de muita banalização, não é isso, Sim. pastor? E vivemos numa época de grande ufanismo, pastor Aloísio. Na verdade, o cristianismo é a opção por uma vida de serviço em amor. É verdade. Então nós não podemos esquecer que a origem de tudo na fé cristã é aquele que, sendo Senhor, se fez servo. É aquele que se desfez, se despojou e assumiu a morte de cruz. É verdade. Então, eu agradeço mais uma vez a tua presença, as suas palavras, que com certeza hão de edificar a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu é que agradeço. Um abraço ao pessoal de Divinópolis. Bem, espero que o programa de hoje tenha abençoado a sua vida. E se você gostou, participe conosco no próximo sábado, convide outras pessoas. E um forte abraço para todos que nos assistem, aos pastores, às igrejas, àqueles sem igrejas que estão conosco. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Até o próximo sábado, neste mesmo horário, querendo Deus. Até lá.